Saudações em Cristo Jesus. Desejo que você esteja bem, que esteja fortalecido, fortalecida e tenha tido um ótimo final de semana. Quero agradecer a Deus pelas orações que você tem feito, ou vocês aqui do grupo, a meu favor, a favor da minha família. A minha oração é que eu possa ser um instrumento de bênção na minha geração, marcar outras que virão também e compartilhar daquilo que Deus tem me dado. Quero orar com você para a gente poder ir ao capítulo 3 de Ruth. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos ao redor das Escrituras, para que a gente possa hoje, uma vez mais, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Como Israel no deserto, assim estamos também nessa peregrinação até chegar no céu, e cada dia o Senhor nos envia o maná. Precisamos buscar com diligência, com amor, com entrega, e é isso, Senhor, que está no meu coração. Em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento e que a gente possa receber hoje essa palavra. Qualquer distração, qualquer situação que queira impedir isso, seja repreendida em nome de Jesus. Situações de ansiedades, de problemas, com meu irmão, minha irmã, entrego nas tuas mãos, Senhor, e peço o teu milagre, e peço que haja paz agora no coração, para ouvir e estudar juntos a palavra do Senhor. Fala conosco, Deus. É no teu nome que eu oro. Amém. Ruth capítulo 3 fala da história de Ruth e Boaz na eira. Versículo 1 diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Vamos estar compartilhando alguns versículos aqui nessa passagem. E nós terminamos nosso último estudo falando sobre companheirismo, o diálogo que havia entre Ruth e entre Noemi. Nós precisamos de pessoas próximas da gente que realmente vai nos levar para viver os propósitos de Deus. Eu me lembro de João e de Pedro, quando lá em Atos 3 eles subiam para o templo para a hora da oração. Eles eram companheiros de oração. Você tem seu companheiro, sua companheira de oração. Logicamente, a melhor pessoa para ser seu companheiro, caso você seja casado, é a sua esposa. A melhor pessoa para ser sua companheira, caso você seja casado, casada, é o seu marido. Assim que a importância de nós termos um companheiro ou algumas pessoas que amam orar, buscar a Deus, viver os propósitos do Senhor e entender, dentro ainda daquela palavra de companheirismo, que o Senhor, Ele une pessoas para propósitos. Ele fez algo maravilhoso quando a gente olha lá no Novo Testamento, quando o anjo falou com Zacarias e falou com Maria. Eram duas realidades diferentes, mas no ventre de Maria e no ventre de Isabel estava ali o que iria preparar o caminho do Senhor, no caso no ventre de Isabel, que seria João Batista, e depois no ventre de Maria estava Jesus, o que seria o nosso Messias, o nosso Salvador. E nós vemos que Deus uniu aquelas duas mulheres para que delas saíssem esse fruto de bênção para todo mundo. Então Deus une pessoas para propósitos. Ele fez isso quando Ele uniu a Ruth e a Noemi, onde Noemi agora aqui vai dar alguns conselhos tão importantes que podemos tirar lições profundas aqui hoje. Vamos lá? Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha. Que expressão linda! Quando ela usou essa expressão, minha filha, ela está mostrando aqui atenção, gratidão pela fidelidade, pela forma respeituosa e comprometida que Ruth teve para com Noemi. Isso fala algo muito profundo. Até mesmo nós, na cultura brasileira e em outras culturas também vemos isso, quando a pessoa não é filha, mas é chamada de filha, ou de filho, ou de pai, ou de mãe, pelo carinho, pela história que construíram juntos. E ela está dizendo isso, minha filha. Eu louvo a Deus por pessoas que se tornaram figuras de filhos espirituais, filhas, pais, mães. Jesus disse, quando nós deixamos tudo para seguir a Ele, para levar a palavra de Deus,
Então Ele nos dará nessa vida 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Ruth, não se fala que ela deixou lá em Moabe os seus pais, não sabemos se eles eram vivos, mas ela deixou tudo e agora ela tem uma mãe no estrangeiro. Deus prepara pessoas. Nós temos que ter cuidado, e eu quero fazer um alerta pastoral nisso. Às vezes por carências, às vezes acontecem aproximações afetivas, onde pessoas elas cruzam as linhas e elas então colocam um peso sobre a outra pessoa, como que se tivesse que corresponder como um pai ou como uma mãe. Isso é muito comum devido a tanta carência, devido a tantas necessidades, e nós temos que ter muito cuidado nisso. Às vezes nos decepcionamos com alguém que não fez nada contra nós, mas porque nós projetamos sobre ela uma figura de um pai que nós tivemos um pai falho, ou de uma mãe que foi ausente, e agora encontramos uma pessoa que pode ser muito presente em nossas vidas. Então, nessa ternura do relacionamento de Noemi com Ruth, nós temos que ter esse cuidado de realmente que os nossos corações, de uma forma saudável, possam se aproximar de pessoas que vão nos levar para próximo de Deus e não desenvolver relacionamentos doentios, relacionamentos em base a carências. Isso tudo é bastante complicado. Eu me preocupo muito como pastor, me preocupo muito com muitas pessoas que às vezes vão por esse caminho. Filha minha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? O relacionamento entre elas aqui era saudável. E agora ela está aqui dizendo: eu quero que você se case. Deus não fez o homem para viver só, nem a mulher para viver só. Deus, quando fez o homem, disse: é bom o que eu fiz. Mas depois ele disse: não é bom que o bom que eu fiz esteja só. A Bíblia fala disso, é claro. Um homem foi feito para uma mulher e uma mulher foi feita para um homem. Biblicamente, esse é o princípio de relacionamento. Não existe aprovação para nenhum outro tipo de relacionamento fora desse marco que Deus estabeleceu na sua palavra. E então, Deus fez um homem para casar-se com uma mulher para casar-se com um homem, para ser uma família, para serem felizes. Quando Ruth diz aqui: não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz, olha a visão que Noemi tinha de lar. Lar é sinônimo de felicidade. Lar quer e representa alegria. Eu vou buscar um lugar, e a palavra lar, ela tem uma ideia aqui no hebraico tão bonita. A ideia de lar, a palavra no original é repouso, lugar de descanso. O casamento, constituir uma família, deve ser este lugar de repouso, este lugar de felicidade, essa ideia, essa imagem do lugar onde há descanso, onde há paz, há amor, há harmonia, que não é pesado, não é um fardo, ao contrário. Então, quando ela está dizendo isso, ela está dizendo: eu quero que você restitua aquela questão que nós já falamos, a lei do levirato, que você tenha descendência, que honre até mesmo o seu marido que faleceu. Mas ela está preocupada, acima de tudo, com a felicidade de quem estava viva, logicamente, que no caso era Ruth. Eu vou buscar um lar para você. Eu vou buscar um casamento para você, para que você seja feliz. Aleluia. Para que você esteja bem. Para que realmente você se complete na vida. Isso é maravilhoso. Existem casos de pessoas que por opções, até mesmo por um chamado, ela não se casa? Sim, existe. Mas Deus não fez o homem e nem a mulher para que estejam só. Então você pode ver a visão que Noemi tinha sobre família. Que visão você tem sobre família? Há pessoas que sofreram traumas por ver relacionamentos dos pais tão cheios de conflitos, tão conturbados, que elas determinaram nunca casar na vida. Não quero casar. Eu posso morar junto com uma pessoa. E hoje, casamento
cada vez está mais em extinção, os divórcios aumentam e os casamentos diminuem. E as pessoas querem então viver juntas. Na Holanda há uma expressão samenwoning, morar juntos. Até mesmo o governo dá documento para pessoas que não é casada, mas comprova que vive junto. Existe hoje arranjos na lei para que uma pessoa esteja morando junta com outra sem precisar casar. Isso, biblicamente, é uma afronta para a família, para o que Deus instituiu, que é sagrado, o casamento. Onde a pessoa precisa casar-se diante da lei, com papel, com documento, e se tem os seus filhos, registrá-los também. Eu acho bastante interessante quando pessoas moram juntas e têm filhos e não tem nenhum papel que comprova que elas são casadas, isso já pensando nessa forma, né, do casamento, mas no entanto elas querem registrar seus filhos. Aí eu penso, bom, se o seu casamento não é registrado, para que registrar os filhos, que é de um casamento que não existe registro? E a pessoa fica até ofendida, dizendo, que absurdo, claro que tem que registrar. Então, ok, então registra o seu também. Não, aí é outra coisa. Porque muitas pessoas já entram nesse barco de relacionamento com o pé fora. Mas a visão que Noemi tinha do casamento, ela mostra aqui que ela foi feliz com o seu esposo. Eles tiveram erros? Tiveram. Eles deram passos errados, saíram de Belém, foram para Moabe, era errado, era antibíblico, era. Mas isso não tirou de que Noemi viveu bem com seu marido. Isso é muito interessante. Um assunto para a família. Como hoje você vê o seu lar. Você que é casado, você que é casada, como vê o seu relacionamento conjugal? Tem algo que você não está feliz? Será que você criou alguma expectativa sobre seu marido que ele nunca prometeu para você que seria assim? Ou ela? Será que você está projetando uma pessoa, talvez uma ideia que a mídia te passou de um casamento ideal, perfeito? Ou talvez você realmente está sofrendo um déficit de que o seu cônjuge não está correspondendo e isso te traz frustrações? Então, pensemos nisso por um momento. Nessa palavra de hoje, eu creio que o Espírito Santo está nos levando para a questão do casamento. A visão que Noemi tinha. Qual é a sua visão? Lar, lugar de descanso, lugar para ser feliz. Lar, doce lar. Já ouviu aquela expressão? E como está o seu lar? Como está a sua felicidade no seu casamento? O casamento, ele é a base da família. A família é a base da sociedade. A base, então, é o homem e a mulher. E os filhos, eles são consequências. Infelizmente, em muitos casais, quando vêm os filhos tomam o lugar do casal. Não deveria. Eles devem ficar no lugar deles, como filhos. Quantas coisas poderia estar falando, talvez uma outra oportunidade falando mais sobre casamento. Se você acha esse assunto interessante, escreva, vamos falar mais sobre isso em uma outra oportunidade. Então, verso 1. Eu quero que você seja feliz. Você realmente quer a felicidade do seu próximo? Realmente quer a felicidade do teu irmão em Cristo? Do teu vizinho? Ou você quer que ele seja feliz, ou ele seja realizado, mas não mais que você? Como é isso? Você se alegra com os que se alegram e chora com os que choram? Ou você chora pelos que se alegram e se alegra pelos que estão chorando? Muitas coisas podemos aprender aqui no versículo 1. Mas vamos para o 2, depois de pensar uns quantos minutos aqui no nosso devocional sobre o conceito de lar e o conceito de felicidade. Então, Noemi determinou ajudar a Ruth para que ela se casasse e fosse feliz. Isso é o companheirismo, certo? Cuidado com profecias de casamento, cuidado com santas casamenteiras, cuidado com indicações, cuidado com tudo isso. Verso 2. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Quando ela vai ao trabalho, Noemi não falou para Ruth, vai lá trabalhar nos campos de Boaz, lembra disso? Mas agora, quando Ruth voltou e compartilha tudo o que aconteceu, agora parece que Noemi
ela despertou nela algumas coisas e, opa, peraí, Deus está guiando por aqui. Há alguns sinais da direção de Deus. E ela então fala sobre Boaz. Você esteve hoje na presença dele e ele é um dos nossos parentes. Ele é um dos nossos familiares próximos que pode ser o nosso remidor, aquele que vai nos redimir. Levítico capítulo 25, verso 25, depois do verso 47 ao 55. Leia essa passagem para você entender mais sobre isso, com essa questão de dívidas, com esta questão de terras, com esta questão de falecimentos na família. E então ela está aqui dizendo, ele é um dos nossos parentes. Assim que, vou te dizer, essa noite haverá lá na eira eles vão limpar a cevada. O que Noemi estava dizendo se referia à separação do grão e da palha. Eles iriam fazer a limpeza da colheita, separando grão e palha. E depois eles tinham um processo também com essa casca que eles levavam para os animais. Enfim, era todo um trabalho. Olha só quanto trabalho havia no campo, na agricultura, e que eles iam passar a noite trabalhando nisso, não é? E ela agora dá uma indicação. Eles vão estar lá fazendo esse trabalho. Muito bem. E Boaz vai estar trabalhando lá com os empregados. Versículo 4, quero pular, mas depois voltar para o 3. Ela deu dicas aqui. Quando ele for repousar, veja que Boaz, ele repousa ali junto com seus trabalhadores e junto aos seus depósitos de grãos. Que exemplo esse Boaz, não é? Que homem era esse? Tá, então ela está dizendo, eles vão trabalhar essa noite, e quando Boaz for dormir, você vai se aproximar, você vai descobrir os pés dele e você vai deitar nos pés dele, e ele te dirá o que deves fazer. Lembre-se que eu pulei o versículo 3, que eu vou voltar. Quando nós lemos esse versículo, no mundo ocidental, nos dá a impressão de algo imoral. Nos dá a impressão que Noemi estava dizendo para Ruth, se lance sobre ele. Mas, para conhecer e entender esse versículo, precisamos conhecer a cultura oriental. Noemi não estava dizendo para Ruth se lançar sobre, se oferecendo, insinuando, até com situações indecentes, porque a própria Ruth, ela era uma mulher virtuosa e muito decente, como era também Noemi. Quando ela está dizendo para Ruth fazer isso, ela está dizendo de algo cultural que não teria nada a ver com intimidade, com questão sexual, nada. E nós vamos entender isso, tá bem? Só já quero esclarecer isso dentro da nossa cultura ocidental, e quando nós lemos isso parece que está indo para um caminho ilícito, mas não. Lá no Oriente nada aconteceu ali naquela noite e nada acontecia em situações assim. Agora vamos voltar para o versículo 3. E aqui eu quero me deter um pouquinho. Quando Noemi estava dando essas orientações, por quê? Qual era a base, a motivação de tudo isso? Lar e felicidade. Glória a Deus. Eu quero que você seja uma mulher casada, que você tenha o seu lar, que você seja feliz. E para isso, você vai essa noite lá na eira, mas o verso 3 tem algumas indicações importantes. Noemi falou para Ruth, você vai tomar banho, você vai se ungir, você vai pôr os teus melhores vestidos e você vai descer a eira. Parece algo contraditório. Como que você vai à eira, a um lugar de trabalho, e banhada, ungida com perfumes ou com óleos, com cheiros, com as suas melhores roupas? Isso você vai para uma festa, não vai para uma eira para separar os grãos da palha. Mas a Noemi sabia o que estava falando. E aqui no final do versículo 3 ela diz, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então esse era o plano.
quando ela está dizendo, você precisa de banhar, de se ungir, de colocar teus melhores vestidos e de descer. Eu vejo aqui o Evangelho, não sei o que você está vendo aqui, mas eu vejo aqui uma orientação de Deus tremenda. Uma orientação de Deus tremenda. Você precisa de tomar banho para ir ao propósito de Deus. Você precisa de entender que realmente você precisa estar limpa para receber o que Deus tem para você. Ruth, ela seguiu os conselhos de Noemi. Ela se banhou. E quando eu penso em banhos na Bíblia, eu vou para Efésios capítulo 5, verso 26 e 27, que diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em que contexto estamos aqui de Efésios? Paulo está falando sobre o mistério de Cristo e da igreja. A igreja é a noiva de Cristo e ela precisa se santificar, ou seja, uma noiva, ela se prepara para viver a vida toda dela unicamente para um homem. O noivo se prepara para viver o resto da sua vida, para viver para uma mulher. Isso fala de fidelidade, de lealdade, de vida separada. O meu coração é unicamente da minha amada. E o coração da minha amada é unicamente para mim. O contexto de Efésios, ele está conectado aqui com o contexto de Ruth, Cantares e situações assim de relacionamentos. Nossa vida com Deus, nós precisamos de santidade. Para ir até o propósito de Deus, precisamos nos banhar na palavra. Precisamos estar encharcados das coisas do Senhor. Isso é tão importante. Banhar-se nas águas de Deus. Paulo está dizendo, se santifique, se purifique pela lavagem de água pela palavra. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você congrega, quanto mais você anda com pessoas, companheiros e companheiras de oração que te levam ao propósito de Deus, mais você vai estar purificada, limpo, se preparando para o noivo, para Jesus. Quanto tempo você passa tomando banhos com a palavra, mergulhado, tempo com a palavra? Então ela tinha que se banhar. Segundo, ela tinha que se ungir. Essa unção tinha a ver com óleos perfumados. E isso fala de como a noiva vai ao encontro do seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma passagem em Ezequiel 16, verso 8 ao 13, que diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Entendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Aleluia! Glória a Deus! Olha, eu digo para você, leia por favor esse versículo novamente, tá? Ezequiel 16, 8 ao 13. Deus falando para Israel e Deus falando para você o que Ele está fazendo com você através do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 22, eu creio que é ali que Deus foi mandar preparar, buscar a noiva. Eu quero ir lá com você. Gênesis capítulo 22, vamos ver se é isso mesmo. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 22 é a prova que Deus deu a Abraão, mas Gênesis capítulo 24, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Essa é a figura de Cristo e da igreja.
Quem é este servo que vai? Quem é este homem que vai ao encontro da esposa para Isaac? Ele representa, ele é uma figura aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está te preparando. O Espírito Santo está te ungindo com óleo fresco. Aleluia! Para que você seja uma pessoa cheia da graça de Deus, da unção de Deus, do óleo de Deus, o óleo, a unção de Deus que quebra o jugo, do perfume de Cristo, que te prepara para o encontro da noiva. Glória a Deus! Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Banha-te nas águas da palavra, unge-te na unção do Espírito. Coloca teus melhores vestidos. O vestido que fala da dignidade, da honra. Quando aquele jovem saiu da casa do pai, foi para o mundo, se perdeu e perdeu tudo que tinha. Quando voltou maltrapilho. E quando ele chegou na casa do pai, disse: eu não posso ser comparado, nem sou digno de ser chamado seu filho e nenhum dos teus trabalhadores. E ele está ali, e o pai abraça, beija o filho e coloca um anel na mão do filho, dizendo renovo de aliança, coloca sandálias novas nos pés do filho, dizendo um novo começo de caminhada. Ele se banha o filho, deixa o filho limpo, cheiroso, ungido, banhado, e coloca roupas novas, dizendo: o mundo te desnudou, o mundo tirou tua dignidade, o mundo te humilhou, mas em Cristo você recebe, aleluia, vestidos de honra, de louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu realmente fico maravilhado com as coisas de Deus. O conselho de Noemi para Ruth: banha-te, unge-te e põe teus melhores vestidos e desce a eira. Como eu posso estar tão bem e descer? Olha, você só pode estar bem porque você vai descer. E você só está bem porque você desce. A eira representa o lugar de Deus aonde nós vamos, com esses ornamentos, não porque somos dignos, mas porque Deus providenciou a palavra, a unção, a dignidade em nossas vidas. Então nós descemos aos pés de Cristo, importa que Ele cresça e que eu diminua. E ali na hora exata, Deus vai fazer a sua obra. Me lembro da rainha Esther. Meu Deus, quantas coisas vai fluindo no coração. E o final, verso 5, respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Sabe, o segredo da vitória não está em apenas ouvir a palavra, está em obedecê-la. Deus hoje nos traz esta palavra, a palavra da onde Ruth e Boaz se encontram na eira, do conselho de um lar, de um estado de felicidade. Bendito seja o nome do Senhor, de uma preparação para este momento tão sublime e da obediência a toda a direção de Deus. Eu tenho que parar aqui. Oh, meu Deus, mas eu quero simplesmente agradecer e pedir que o Espírito Santo seja derramado com unção e manifestação sobre o seu coração, selando esta palavra de hoje no teu espírito. Deus, em nome de Jesus, queremos nos banhar na palavra, hoje, amanhã, todo momento. Queremos a unção do teu Espírito. Venha sobre meu irmão e minha irmã que ouviu a tua palavra. Se alguém está em falta de vestes de dignidade, Senhor, vem agora e trabalha no coração e ajuda-nos a entender o teu mover, em descer a eira, em ir viver os teus propósitos, ó Deus, e ajuda-nos a sermos obedientes à palavra, em nome de Jesus. Se Deus tem falado com você, tome tempo para orar hoje, tome tempo com a palavra, tome tempo para você chorar, ser renovado na presença do Senhor, ser cheio da glória de Deus. Passe mais tempo com Ele. Esse foi de bênção para você. Compartilhe esta mensagem com outros. Deus te abençoe e até o nosso próximo tempo com a palavra.